Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos e sejam todos bem-vindos ao canal Entre Linhas e Fé. Bom pessoal, no vídeo de hoje é mais um testemunho e é falando sobre depressão. Pessoal, eu já tive depressão, mas em nome do Senhor Jesus eu fui curado e fui curado eternamente. Walter, mas depressão existe cura? Sim, existe cura e eu vou provar para você. E quem cura é Jesus. Se alguém falar que isso é mentira, fala para ele, você está errado. Bom, pessoal, quando eu era adolescente, a escola pediu para minha mãe para a gente fazer terapia, passar pelo médico. E numa dessas terapias, na consulta, o médico falou que eu tinha depressão. Só que eu falei para ele, isso daí é besteira. Isso daí é... deixa pra lá, é porcaria. Porque na minha época de adolescência, não se falava muito sobre depressão, como no dia de hoje. E ali eu achava que era besteira, que era nada, era só mais uma doença ali, né? Então ali não se falava muito. Só que eu sentia um vazio dentro de mim. Eu sentia que faltava um propósito na minha vida, o porquê que eu estava na Terra. E muitos de vocês se sentem assim. Só que eu também, no passado, vivia uma vida toda errada, de pecado, e não enxergava nada. Só chegava, fazia, acontecia e boa sorte. Era assim. Mas quando eu conheci Jesus, a minha vida foi transformada, a minha vida foi renovada. Eu conheci a Jesus com 24 anos, comecei a congregar numa igreja perto de casa, e ali ele foi me transformando. Mas ainda assim, eu tinha depressão. E ao passar do tempo, eu fui vendo que a depressão era coisa séria. Que ali o que o médico tinha falado era verdade. E na fase adulta eu fui entender isso. E uma vez, depois que eu conheci a Jesus, uma vez eu estava em casa, lembro como se fosse hoje, pessoal. Era um sábado. Eu sentei, tomando meu café, liguei a rádio. E eu sempre gostei de escutar a rádio Deus e Amor. E ali estava passando na rádio uma pregação sobre Elias, que tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Elias estava grandão, fortão, acabou de vencer os profetas de Baal, só que ele teve medo, porque começaram a perseguir ele. Depois que ele venceu os profetas de Baal, se escondeu numa caverna. E ali ficou. Só que Deus sempre fala para ele, Elias, não fique triste, saia para fora. Elias, venha para fora. E Deus sempre chamando ele para fora. Por quê? Ele tinha acabado de vencer uma batalha, uma guerra. E foi Deus que estava com ele. E ali o pastor foi falando. Eu falei, Senhor, obrigado por essa passagem, obrigado por essa pregação, obrigado por essa rádio, obrigado pela Igreja Deus e Amor que está fazendo esse trabalho gigantesco nas rádios, entregando a sua palavra, seu amor, seu espírito. Obrigado, Pai, obrigado. A partir de hoje, eu não tenho mais depressão. A partir de hoje, eu não vou mais ser aquele moleque chorão. A partir de hoje, eu me mantenho de pé, porque o Senhor me tirou da caverna. Assim como o Senhor tirou Elias da caverna e fortaleceu ele, o Senhor também vai me tirar da caverna e vai me fortalecer todos os dias. E eu creio em nome de Jesus. A partir dali, nunca mais tive depressão. Nunca mais fui aquele moleque chorão. Eu não vou falar para você que eu ainda não choro. Sim, choro porque é do ser humano. Quando você tá triste, aconteceu alguma coisa, você chora. Uma morte de alguém querido, você chora. Mas ali eu nunca mais chorei porque eu chorava por qualquer coisa. E depressão é uma coisa séria, porque pessoas podem morrer, mas ali eu encontrei o sentido da minha vida, ali eu fui curado. E eu vou falar uma coisa para vocês, não se importe com placa de igreja, não se importe com igreja grande, com igreja pequena, não se importe se é igreja de bairro ou é de centro, não se importe, mas se importe com o santo verdadeiro evangelho de Cristo. Eu tive cura e cura eterna. Eu tive vida, hoje eu tenho vida. A palavra mesmo diz,
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida. Ele te dá a vida. E ali ele arrancou os lamaçais dos meus olhos, os espinhos que estavam ali me cegando. E ali eu comecei a enxergar. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas olhe para Jesus. Siga em frente olhando para Jesus. Porque quando você está indo para frente, você está enxergando a luz. Mas Satanás, ele quer que você desvie seu olhar. Não, siga em frente. Deus vai te curar assim como ele me curou. Siga somente o santo e verdadeiro evangelho. Fuja dos falsos amigos, das falsas amizades. Siga a Jesus.